Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre a aplicação da REURB em áreas rurais. Um tema que gera muitas dúvidas, porque muitas pessoas pensam que a REURB se aplica apenas a áreas urbanas. Mas a lei permite a regularização de núcleos urbanos informais consolidados, mesmo localizados em perímetro rural. Então vamos esclarecer como a REURB pode ser aplicada em áreas rurais, destacando os requisitos para a regularização, a importância da consolidação do núcleo e as vantagens para os municípios. É importante entender que cada município define seus perímetros urbanos e rurais, de acordo com suas leis de uso e ocupação do solo. No entanto, a REURB, e em especial a legitimação fundiária, não se limita a essas definições. O que importa para a regularização é a consolidação do núcleo e as suas características urbanas, independentemente de sua localização, em perímetro rural ou urbano. Mesmo em área rural, um núcleo pode apresentar características urbanas, como casas, ruas, comércios e outros equipamentos públicos. Se esse núcleo estiver consolidado, ou seja, se ele já existia com essas características antes de 22 de dezembro de 2016, ele pode ser regularizado pela REURB utilizando o instrumento da legitimação fundiária. Um exemplo disso é um assentamento rural com casas, ruas definidas, comércio local e, por exemplo, uma escola que existe há décadas naquele local. Então esse pode ser considerado um núcleo urbano informal consolidado, mesmo estando em perímetro rural. Por outro lado, um núcleo em área urbana que não apresente características de consolidação, como ocupações recentes ou áreas com pouca infraestrutura, não pode ser regularizado utilizando o Instituto da Legitimação Fundiária. É fundamental observar o que define um núcleo urbano para a REURB, conforme o disposto no artigo 11 da Lei 13.465 de 2017. O que caracteriza um assentamento como urbano são as suas características de uso e ocupação, e não a sua localização. Ou seja, se um local possui características urbanas consolidadas, como casas, ruas, comércios, ele pode ser considerado um núcleo urbano para fins de REURB, mesmo que esteja situado em uma área qualificada ou inscrita como rural. Para que a regularização por meio da legitimação fundiária em área rural seja possível, o núcleo deve estar consolidado, como já dito, em 22 de dezembro de 2016, com características urbanas. O projeto de regularização deve integrar esse núcleo ao planejamento urbano do município, considerando as necessidades de infraestrutura e serviços públicos. É importante nós observarmos que a lei estabelece um limite para a regularização de imóveis rurais. A unidade imobiliária deve ter área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei 5868 de dezembro de 1972. Essa fração mínima é o tamanho mínimo que um lote rural pode ter, e cada município tem as suas próprias regras para definir essa medida. Portanto, para ser elegível para a REURB em área rural, o lote deve ser menor que o tamanho estabelecido pelo município como fração mínima de parcelamento rural. A REURB em áreas rurais também traz vantagens para o município.
Após a regularização, o município pode passar a cobrar o IPTU dos imóveis regularizados, mesmo que estejam localizados em área rural. Essa cobrança de IPTU aumenta a arrecadação municipal, gerando recursos para investimentos em infraestruturas e serviços públicos no próprio núcleo. A possibilidade de aumentar a arrecadação com o IPTU pode ser um incentivo para os municípios realizarem a regularização em áreas rurais. A regularização garante segurança jurídica para os moradores que passam a ter o título de propriedade de seus imóveis. Então a REURB facilita o acesso a serviços públicos como água, esgotamento sanitário, energia elétrica e coleta de lixo, por exemplo. A regularização, então, ela contribui para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, promovendo o desenvolvimento social e econômico da área. Além disso, a REURB pode incluir medidas de preservação ambiental, como a recuperação de áreas degradadas. Em conclusão, a REURB é um instrumento de regularização fundiária que se aplica tanto para áreas urbanas quanto rurais, desde que os núcleos atendam aos requisitos da lei. A legitimação fundiária é uma ferramenta importante para regularizar núcleos urbanos informais consolidados em áreas rurais. A REURB em áreas rurais também beneficia o município, que aumenta a arrecadação com o IPTU e também desenvolve a região. A REURB garante o direito à moradia digna para todos, independente da sua localização. E por isso, eu peço para você compartilhar esse vídeo e ajudar a divulgar essas informações relevantes sobre a REURB em áreas rurais. Inscreva-se no nosso canal, dê like nos vídeos e fique por dentro das maiores novidades sobre a REURB.